Nunca pensei que chegaria aos 63 anos vivendo num asilo. Quando olho para trás, para os 42 anos de casamento com Roberto, ainda me pergunto onde foi que tudo desmoronou. Não o casamento em si, porque nosso amor permaneceu firme até o último suspiro dele. Mas sim, a relação com nossa única filha, Melissa. Minha pequena Melissa, que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que ensinei a caminhar, que segurei a mão no primeiro dia de aula. A mesma Melissa que 3 meses após a morte do pai, me colocou para fora da casa onde construímos nossa família. Lembro-me do dia em que conheci Roberto como se fosse ontem, embora tenha se passado mais de 4 décadas. Eu tinha 21 anos e trabalhava como secretária numa pequena firma de contabilidade no centro da cidade. Ele entrou pelo portão de vidro numa manhã de agosto, trazendo consigo um ar de determinação e gentileza que me cativou imediatamente. Precisava de ajuda para organizar os documentos de uma empresa que acabara de abrir. Uma pequena fábrica de componentes eletrônicos que, na época, parecia apenas mais um sonho audacioso de jovem empreendedor. Mas Roberto não era um sonhador qualquer. Era um homem de visão, trabalho duro e uma honestidade que se tornava cada vez mais rara. Nosso romance foi crescendo devagar, entre cafés compartilhados na hora do almoço e conversas que se estendiam muito além do horário comercial. Ele me contava sobre seus planos para a empresa, sobre como queria construir algo sólido, algo que durasse. Eu o ouvia fascinada, não apenas pelas palavras, mas pela paixão que emanava de cada gesto seu. Casamos 1 ano depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro, com poucos convidados, mas muito amor. Meus pais já haviam falecido, vítimas de um acidente de carro quando eu tinha 19 anos, e os pais de Roberto nos acolheram como se eu fosse filha deles desde sempre. Os primeiros anos foram difíceis, como são para a maioria dos casais jovens. Roberto trabalhava incansavelmente na fábrica, muitas vezes chegando em casa apenas para dormir algumas horas antes de voltar. Eu continuei trabalhando como secretária por mais algum tempo, contribuindo com o que podia para nossas despesas, enquanto ele investia cada centavo no negócio. Morávamos num apartamento alugado de 2 quartos, modesto, mas aconchegante, que eu fazia questão de manter sempre arrumado e acolhedor para quando ele chegasse. Melissa nasceu 3 anos depois do casamento. Lembro-me da emoção de Roberto ao segurar a filha nos braços pela primeira vez, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, normalmente tão sério e controlado. Ele jurou ali mesmo, na maternidade, que faria tudo ao seu alcance para dar à nossa menina uma vida melhor do que a que tivemos. E cumpriu essa promessa, talvez até demais. A fábrica começou a prosperar quando Melissa tinha cerca de 5 anos. Um grande contrato com uma empresa multinacional mudou completamente nossa situação financeira. De repente, pudemos comprar nossa primeira casa, um sobrado bonito num bairro de classe média, com jardim na frente e quintal nos fundos onde Melissa podia brincar. Eu havia deixado o emprego quando ela nasceu, dedicando-me integralmente a ser mãe e esposa. Não me arrependo dessa escolha, embora agora, sentada neste quarto pequeno do asilo, às vezes me pergunte se as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse mantido minha independência financeira. Mas na época parecia a decisão natural. Roberto ganhava o suficiente para sustentar a família com folga, e eu queria estar presente em cada momento da infância de Melissa. Queria ser a mãe que levava e buscava na escola, que ajudava com a lição de casa, que preparava o lanche da tarde, que ouvia as histórias do dia. Melissa era uma criança esperta, bonita, cheia de energia. Tinha os olhos castanhos do pai e meu cabelo escuro e ondulado. Era também mimada, preciso admitir. Roberto, talvez por ter crescido com poucos recursos, tinha dificuldade em negar qualquer coisa à filha. Se ela queria um brinquedo novo, ganhava. Se queria ir a um parque de diversões,
íamos. Se queria roupas de marca, comprava. Eu tentava equilibrar, ensinando-lhe sobre o valor das coisas, sobre gratidão e humildade. Mas minha voz era frequentemente abafada pela generosidade excessiva do pai. A fábrica continuou crescendo ao longo dos anos. Roberto expandiu as operações, contratou mais funcionários, conquistou novos clientes. Quando Melissa tinha 15 anos, nos mudamos novamente, desta vez para uma casa ainda maior, num condomínio fechado de luxo. 3 suítes, piscina, churrasqueira. Uma sala de estar que parecia maior que nosso primeiro apartamento inteiro. Eu me sentia um pouco deslocada naquele ambiente, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Mas Roberto estava radiante. Dizia que era o fruto de décadas de trabalho duro, que merecíamos aquele conforto. Foi nessa época que comecei a notar mudanças em Melissa. A adolescência havia chegado com força, trazendo consigo uma rebeldia que eu esperava, mas também uma frieza que me assustava. Ela começou a tratar os funcionários da casa, a faxineira e o jardineiro com desprezo. Falava com eles de forma ríspida, como se fossem inferiores. Quando eu a repreendi, ela retrucou que estava apenas sendo clara em suas expectativas. Uma frase que claramente havia aprendido com alguém, talvez com as amigas da escola particular, caríssima onde estudava. Tentei conversar com Roberto sobre isso, mas ele minimizava minhas preocupações. Dizia que era apenas uma fase, que Melissa estava encontrando sua identidade, que passaria. Eu queria acreditar, mas algo dentro de mim sabia que não era simplesmente uma fase adolescente. Havia algo mais profundo, uma desconexão entre a menina que eu havia tentado criar, baseada em valores de empatia e respeito, e a jovem que estava se tornando. A relação entre nós também começou a esfriar. Melissa passou a evitar conversas comigo. Trancava-se no quarto por horas, saía com amigas sem me dizer para onde ia. Quando eu perguntava sobre seu dia, recebia respostas monossilábicas. Quando tentava abraçá-la, ela se afastava. Roberto não percebia, ou fingia não perceber. Ele trabalhava tanto que mal via a filha durante a semana. E nos fins de semana, Melissa se transformava para o pai, tornando-se novamente doce e carinhosa. Era como se ela usasse 2 máscaras diferentes, uma para ele e outra para mim. Os anos passaram e Melissa entrou na faculdade, cursando administração de empresas. Roberto estava orgulhoso, sonhando com o dia em que ela poderia assumir a fábrica. Eu tinha minhas dúvidas, mas guardava para mim. A distância entre mãe e filha só aumentava. Ela morava conosco, mas praticamente não conversávamos. Quando Roberto não estava presente, Melissa me tratava como se eu fosse uma estranha. Ou pior, como se eu fosse um empecilho em sua vida. Foi durante o último ano da faculdade de Melissa que Roberto começou a passar mal. Dores no peito que ele atribuía ao estresse do trabalho. Eu implorei para que procurasse um médico, mas ele adiava, dizendo que não tinha tempo, que havia reuniões importantes, contratos a fechar. Melissa surpreendentemente tomou meu lado e também insistiu para que o pai se consultasse. Ele finalmente cedeu e marcou uma bateria de exames. O diagnóstico foi devastador. Câncer de pâncreas, já em estágio avançado. Os médicos deram-lhe no máximo 2 anos de vida. Talvez menos. O mundo desmoronou sob meus pés naquele dia. 40 anos de casamento, de parceria, de amor. E de repente me diziam que tudo estava prestes a acabar. Roberto recebeu a notícia com uma calma que me surpreendeu. Disse que havia vivido uma boa vida, que tinha orgulho do que construiu, que sua única preocupação era deixar tudo organizado para nós. O tratamento começou imediatamente. Quimioterapia, radioterapia, tudo o que os médicos recomendavam. Eu me tornei sua enfermeira em tempo integral, acompanhando-o a cada consulta, cuidando dele nos dias difíceis após as sessões, quando a náusea e a fraqueza o deixavam de cama. Melissa, para meu espanto,
também se mostrou presente. Visitava o pai regularmente, levava suas comidas favoritas, sentava ao lado da cama dele para conversar sobre a fábrica e outros assuntos. Foi nesse período que notei algo estranho. Melissa começou a passar muito tempo a sós com o pai. Conversas das quais eu era deliberadamente excluída. Quando eu entrava no quarto, eles mudavam de assunto ou simplesmente ficavam em silêncio até eu sair. Mencionei isso para Roberto. Perguntei se estava tudo bem, se havia algo que ele precisava me contar. Ele apenas sorriu, daquele jeito cansado que a doença havia trazido, e disse que estava apenas acertando alguns detalhes sobre a fábrica com Melissa, que queria ter certeza de que ela saberia como administrar tudo quando ele não estivesse mais ali. Isso me machucou mais do que eu queria admitir. Durante todos aqueles anos, eu havia sido parceira de Roberto em tudo. Havia acompanhado cada passo do crescimento da empresa, mesmo que de longe. E agora, na reta final, estava sendo deixada de fora. Mas eu engoli o orgulho e o ressentimento. Meu marido estava morrendo. Esse não era o momento para brigas ou mágoas. Havia tempo para essas conversas depois, pensava eu ingenuamente. Roberto piorou rapidamente. Os 2 anos que os médicos haviam previsto se tornaram 1 ano. Depois, 6 meses. A doença consumia seu corpo com uma crueldade que me partia o coração. Ele, que sempre fora um homem forte e vigoroso, definhava a cada dia. Mas sua mente permanecia afiada. E ele passava horas no escritório em casa, mesmo quando mal conseguia ficar de pé, organizando documentos, fazendo ligações, tendo reuniões com advogados e contadores. Melissa estava sempre presente nessas reuniões. Eu não. Quando perguntava se podia participar, Roberto dizia gentilmente que eram apenas conversas técnicas e chatas sobre aspectos legais da empresa, que não precisava me preocupar com isso, que ele estava cuidando de tudo. Eu confiava nele. Confiava cegamente. Afinal, eram 42 anos juntos. Por que ele faria qualquer coisa que não fosse pensando em nosso bem-estar? A morte chegou numa manhã de outono, suave e silenciosa como ele sempre disse que queria. Eu estava ao lado da cama, segurando sua mão, quando ele deu o último suspiro. Melissa estava do outro lado. Choramos juntas, pela primeira vez em anos unidas em algo, mesmo que fosse a dor. O funeral foi grande, cheio de colegas de trabalho, fornecedores, clientes, amigos que Roberto havia acumulado ao longo de uma vida de trabalho honesto. Todos falavam sobre que homem maravilhoso ele era. Como seria difícil substituí-lo. Como deixaria saudades. Os dias seguintes foram um borrão. Afogada em luto, mal conseguia pensar em questões práticas. Foi Melissa quem assumiu as rédeas, organizando tudo com uma eficiência que me impressionou. Ela cuidou dos documentos do funeral, das certidões, dos avisos aos bancos e instituições. Eu a deixei fazer, grata por ter uma filha tão capaz em um momento em que eu mesma mal conseguia funcionar. 1 semana após o funeral, Melissa marcou uma reunião com o advogado da família para a leitura do testamento. Eu estava nervosa, não pelos bens em si, mas porque aquilo tornava tudo tão final. Era o último ato burocrático encerrando a vida de Roberto. Fomos ao escritório do advogado, um homem chamado Dr. Henrique, que conhecia Roberto há anos. Ele nos cumprimentou com pêsames e nos conduziu a uma sala de reuniões. O que ouvi ali me deixou em choque. Roberto havia deixado tudo, absolutamente tudo para Melissa. A casa onde morávamos, avaliada em aproximadamente 2 milhões de reais. O carro dele, uma BMW recém-comprada. A fábrica, que valia facilmente mais alguns milhões. E 3 milhões de reais em investimentos e contas bancárias. Tudo em nome de Melissa. Para mim, nada. Nem a casa, nem dinheiro, nada. Não consegui processar imediatamente. Fiquei sentada, atordoada, enquanto o advogado continuava lendo cláusulas e condições.
Melissa estava serena, sem demonstrar qualquer surpresa. Foi quando percebi. Ela sabia. É claro que sabia. Aquelas conversas todas com o pai, das quais eu fora excluída, haviam sido sobre isso. Ela havia convencido Roberto, um homem enfraquecido pela doença, a deixar tudo para ela. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu tremida. Mas e eu? Roberto não deixou nada para mim? O doutor Henrique pareceu desconfortável. Consultou os papéis novamente e disse que havia uma cláusula mencionando que Melissa deveria cuidar de mim, garantir meu bem-estar. Mas não havia valores específicos, nenhuma propriedade em meu nome, nenhum fundo estabelecido. Era tudo vago, dependente da boa vontade de minha filha. Olhei para Melissa, esperando ver algum sinal de constrangimento, de culpa, de qualquer emoção que indicasse que ela compreendia a injustiça daquilo. Mas ela apenas me olhou de volta com uma expressão neutra e disse friamente: Pai sabia que eu administraria melhor os recursos, e ele confiou em mim para cuidar de você. Havia algo em seu tom, uma espécie de vitória mal disfarçada, que me fez ver claramente quem minha filha realmente era. As semanas seguintes foram tensas. Continuei morando na casa, mas o ambiente se tornou insuportável. Melissa começou a fazer mudanças. Trocou as fechaduras dizendo que era por segurança. Instalou câmeras em todos os cômodos, exceto nos quartos. Começou a receber pessoas para avaliar móveis e decoração, falando sobre reforma. Quando eu protestava, lembrando que aquela também era minha casa, ela respondia educadamente, mas firmemente. Na verdade, mãe, a casa é minha. Está em meu nome. Tentei procurar advogados para questionar o testamento, mas todos me diziam a mesma coisa. Se o documento estava legal, assinado em sã consciência, testemunhado adequadamente, havia pouco o que fazer. Roberto havia feito sua escolha, por mais cruel que fosse. Alguns sugeriram processar Melissa por abandono ou negligência, já que havia a cláusula sobre ela cuidar de mim. Mas isso levaria anos e não havia garantia de resultado. 2 meses após a morte de Roberto, Melissa deixou claro que eu não era mais bem-vinda. Ela não usou essas palavras exatas, mas o significado era cristalino. Numa manhã, ela entrou no meu quarto, onde eu ainda dormia no que havia sido meu quarto conjugal por tantos anos, e anunciou que havia encontrado um lugar adequado para mim. Um asilo. Um bom asilo. Ela fez questão de frisar, com ótimas instalações e cuidados médicos. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Melissa, eu tenho 63 anos. Não sou velha o suficiente para um asilo. Estou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma. Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Mas é para seu próprio bem, mãe. Você está deprimida, o que é compreensível. Precisa de suporte, de pessoas ao seu redor. E eu preciso de espaço para tocar a fábrica, para gerir os negócios que papai me deixou. Essa casa vai passar por reformas. Seria inconveniente para você ficar durante as obras. Tentei argumentar, mas ela já havia tomado sua decisão. Na verdade, já havia até pago os primeiros 3 meses do asilo. Quando percebi que ela estava decidida, que não havia nada que eu pudesse dizer ou fazer para mudar a situação, algo dentro de mim se quebrou. Desisti de lutar. Talvez ela estivesse certa. Pensei em minha exaustão e tristeza. Talvez eu realmente precisasse estar em outro lugar, longe da casa cheia de memórias de Roberto, longe da filha que havia se tornado uma estranha. Foi assim que vim parar aqui, no Residencial Vale dos Lírios. Um nome bonito para o que essencialmente é um depósito de pessoas que as famílias não querem mais por perto. Não é um lugar ruim. Preciso ser justa. É limpo, organizado. Os funcionários são gentis. Tenho um quarto pequeno, mas confortável, com banheiro privativo. Há uma área comum onde os residentes podem assistir televisão,
jogar cartas, conversar. O jardim é bonito, bem cuidado. A comida é aceitável, mas não é minha casa. Não é onde construí minha vida. Melissa me visita uma vez por mês. Visitas curtas, de meia hora no máximo. Ela chega sempre bem vestida, dirigindo o BMW que foi do pai. E me traz coisas que não preciso. Uma caixa de chocolates caros. Um chale de cachemir. Uma vez trouxe um tablet, dizendo que seria bom para eu me manter conectada. Mas mal sei usar o aparelho. Durante as visitas, ela fala sobre a fábrica, sobre como os negócios vão bem, sobre viagens que está planejando. Nunca pergunta como estou de verdade. Nunca demonstra qualquer remorso ou questionamento sobre o que fez. Os outros residentes do asilo são uma mistura interessante. Há os que estão aqui por necessidade médica real, que precisam de cuidados constantes por causa de demências ou limitações físicas severas. Há os que estão aqui porque não têm família, literalmente não têm para onde ir. E há os como eu, colocados aqui por famílias que simplesmente não querem ser incomodadas. Formamos um clube não oficial, nos reunindo no jardim nas tardes de sol, para compartilhar nossas histórias de abandono e decepção. Dona Teresa, de 78 anos, foi colocada aqui pelo filho depois que ela caiu e quebrou o quadril. Ela se recuperou completamente, mas o filho nunca voltou para buscá-la. Seu Antônio, de 81, está aqui desde que a esposa morreu, mesmo tendo 3 filhos adultos que poderiam tê-lo acolhido. Jurema, de 67, foi internada aqui pelas filhas que brigaram pela herança, antes mesmo do pai dela morrer. E nenhuma das duas a quer por perto, agora que conseguiram o que queriam. As histórias se repetem com variações pequenas. Filhos que não visitam, netos que não conhecem os avós, famílias que implodiram por causa de dinheiro e propriedades. Todos nós carregamos a mesma dor da rejeição, do abandono por aqueles que deveríamos poder contar. E todos nós tentamos preencher nossos dias com pequenas rotinas que nos dão algum senso de propósito. Aulas de artesanato, sessões de exercícios leves, bingo às quintas-feiras, missas aos domingos para os que acreditam. Eu participo dessas atividades mecanicamente, mais para passar o tempo do que por real interesse. Minhas noites são as piores. Deito na cama estreita do quarto pequeno e fico olhando para o teto, pensando em como minha vida chegou a este ponto. Lembro de Roberto, de como ele costumava me abraçar durante o sono, de como acordávamos juntos e planejávamos o dia. Lembro de Melissa criança, correndo pelo jardim, rindo enquanto eu a perseguia em brincadeiras. Onde foi que perdi minha filha? Em que momento ela se transformou nesta pessoa capaz de expulsar a própria mãe de casa? Às vezes sinto raiva. Uma raiva profunda e ardente de Roberto por ter me colocado nesta situação. Como pôde deixar tudo para Melissa sem pensar em mim? Como pôde confiar cegamente em uma filha que, se ele tivesse prestado atenção, já demonstrava há anos quem realmente era? Mas então a raiva passa e dá lugar à tristeza. Talvez a doença tenha afetado seu julgamento. Talvez Melissa tenha manipulado um homem enfraquecido e desesperado para garantir o futuro dele, pintando um quadro onde só ela poderia administrar adequadamente a herança. Outras vezes, sinto raiva de mim mesma, por ter sido tão passiva, tão dependente, por ter aberto mão de minha carreira para cuidar da casa e da família, por não ter insistido mais para participar das decisões financeiras, por ter confiado cegamente que seria cuidada. Mulheres da minha geração fomos criadas para acreditar que os maridos cuidariam de nós, que não precisávamos nos preocupar com dinheiro ou propriedades. Que engano! Deveria ter sido mais esperta, mais proativa em garantir minha própria segurança. Mas a maior parte do tempo, simplesmente sinto um vazio. Uma sensação de que a vida essencialmente acabou, que estou apenas esperando o tempo passar até a morte chegar. Tenho 63 anos. Estatisticamente posso viver mais 20.
talvez 30 anos. A ideia de passar décadas aqui, neste asilo, recebendo visitas mensais condescendentes de uma filha que claramente me vê como um fardo, é quase insuportável. Foi numa dessas tardes vazias, sentada no jardim enquanto tentava ler um livro sem conseguir me concentrar, que Dona Teresa se aproximou com um ar conspiratorial. Julieta! Ela disse meu nome baixinho, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Preciso te contar uma coisa, mas você tem que prometer não falar para ninguém ainda. Intrigada, prometi. Ela se sentou ao meu lado e sussurrou. Descobri que meu filho cometeu fraude. Ele falsificou minha assinatura em documentos para conseguir vender minha casa, que deveria estar em meu nome ainda. Olhei para ela surpresa. Como descobriu isso? Ela sorriu. Um sorriso triunfante que transformou seu rosto enrugado. Minha neta, a filha do meio dele. Ela sempre foi próxima de mim. Sempre achou errado eu ter sido colocada aqui. Ela trabalha num escritório de advocacia. Começou a investigar por conta própria. Encontrou irregularidades nos documentos. Está juntando provas para me ajudar a processar o pai dela. Meu coração acelerou. E você acha que tem chance de ganhar? Dona Teresa assentiu enfaticamente. Os advogados com quem minha neta falou disseram que sim. Se conseguirmos provar que a assinatura foi falsificada, todos os documentos são inválidos. Posso recuperar a casa, talvez até processar por outros danos. Vou tirar esse filho ingrato do pedestal onde ele se colocou. A história de Dona Teresa me deu o primeiro vislumbre de esperança em meses. Se ela podia lutar, talvez eu também pudesse. Mas lutar como? O testamento de Roberto era válido. Eu já havia confirmado isso com vários advogados. A menos que houvesse algo que eu não sabia. As conversas privadas entre Roberto e Melissa. As reuniões com advogados das quais fui excluída. O que realmente aconteceu naqueles encontros? Comecei a pensar mais cuidadosamente sobre os últimos meses de vida de Roberto. Ele estava sob medicação forte, remédios para a dor que frequentemente o deixavam confuso. Houve momentos em que ele não me reconhecia. Chamava-me pelo nome da mãe dele. Falava sobre eventos do passado como se estivessem acontecendo no presente. Os médicos disseram que era normal, efeito colateral dos medicamentos combinados com o progresso da doença. Mas se ele estava tão confuso às vezes, estaria realmente em sã consciência quando assinou o testamento? Precisava de informações, de detalhes que não tinha. Mas como consegui-los? Não tinha dinheiro para contratar investigadores ou advogados caros. Melissa me dava uma pequena mesada mensal, apenas o suficiente para pequenas despesas pessoais, como produtos de higiene e algumas roupas. O asilo já estava pago. Ela sempre fazia questão de me lembrar, como se aquilo fosse uma grande generosidade. Foi então que me lembrei de Marina. Marina havia sido secretária de Roberto por quase 20 anos. Uma mulher competente, leal, que conhecia cada detalhe da vida profissional dele. Ela esteve no funeral, havia me abraçado chorando, dizendo quanto sentia a perda. Melissa a demitiu 2 semanas depois, substituindo-a por alguém mais alinhado com a nova direção da empresa, segundo suas palavras. Marina ficou magoada e zangada. Senti isso no breve telefonema que tivemos após sua demissão, antes de eu ser trazida para o asilo. Pedi à enfermeira que me emprestasse o telefone do posto de enfermagem. Disse que precisava fazer uma ligação importante. Liguei para o número que tinha memorizado de Marina. Ela atendeu na 3ª chamada. Quando ouviu minha voz, houve um silêncio inicial. Depois ela disse emocionada. Dona Julieta, fiquei sabendo que a senhora está num asilo. Não consegui acreditar quando soube. O que aquela menina fez com a senhora é desumano. Conversamos por quase 1 hora. Marina me contou coisas que me fizeram o sangue congelar. Nos últimos meses de Roberto,
Melissa havia começado a frequentar a fábrica regularmente. Ela participava de reuniões, dava opiniões, mas sempre quando Roberto estava mais confuso por causa da medicação. Marina viu várias vezes Melissa colocando documentos em frente ao pai para assinar. Documentos que ele mal olhava antes de rabiscar seu nome. Quando Marina tentou questionar, sugerindo que talvez devesse esperar um momento em que o senhor Roberto estivesse mais lúcido, Melissa foi categórica. Marina deveria cuidar de seus próprios assuntos. Tem mais, dona Julieta. Marina continuou, sua voz carregada de raiva. Depois que o senhor Roberto faleceu, eu estava organizando o escritório dele conforme Melissa havia ordenado antes de me demitir. Encontrei um documento, uma versão anterior do testamento. Estava na gaveta debaixo da mesa dele, num envelope não lacrado. Nesse documento, o senhor Roberto deixava a fábrica para Melissa, mas a casa e metade dos investimentos ficavam para a senhora. Era datado de 6 meses antes da morte dele. O testamento que prevaleceu foi feito apenas 1 mês antes dele falecer, quando ele já estava muito debilitado. Meu coração disparou. Você ainda tem esse documento? Marina hesitou. Fiz uma cópia antes de devolver tudo para Melissa. Não sei se serve para alguma coisa legalmente, mas achei estranho demais. Parecia que o senhor Roberto havia mudado de ideia muito rapidamente, e justamente quando estava pior. Guardei a cópia por instinto, achando que algo não estava certo. Senti esperança pela primeira vez em meses. Marina, você poderia me encontrar? Trazer essa cópia? Isso pode ser importante. Ela concordou imediatamente. Marcamos para a semana seguinte, numa tarde em que eu sabia que Melissa não viria visitar. Marina chegou ao asilo trazendo não apenas a cópia do testamento anterior, mas também cópias de outros documentos que ela havia achado suspeitos. Anotações nas margens de contratos, assinaturas que pareciam trêmulas demais, datas que não faziam sentido. Passei dias estudando aqueles papéis, comparando datas, tentando construir uma linha do tempo. Precisava de ajuda profissional, de um advogado que pudesse analisar tudo isso adequadamente. Mas não tinha dinheiro. Foi quando Dona Teresa, que havia percebido minha agitação e investigado o que estava acontecendo, sugeriu que eu falasse com a neta dela, a advogada que estava ajudando em seu caso. A neta de Dona Teresa, Doutora Paula, veio me visitar numa quinta-feira chuvosa. Era uma mulher de uns 30 e poucos anos, cabelos presos num coque profissional, olhos inteligentes que examinavam tudo cuidadosamente. Mostrei-lhe todos os documentos que Marina havia trazido. Ela os estudou em silêncio por longo tempo, fazendo anotações, comparando papéis, franzindo a testa em concentração. Finalmente ela falou. Dona Julieta, há irregularidades aqui. A mudança de testamento tão próxima da morte, quando seu marido estava claramente debilitado, pode ser questionada. A existência de um testamento anterior com disposições tão diferentes reforça a possibilidade de que ele não estava em plenas condições de tomar decisões no momento da assinatura do testamento final. Mas vou ser honesta com a senhora. Processos desse tipo são longos, caros e sem garantia de sucesso. Precisaríamos de mais provas, idealmente registros médicos detalhados que demonstrassem a capacidade mental comprometida de seu marido naquele período específico. E mesmo com tudo isso, juízes podem decidir de formas imprevisíveis. Senti meu coração afundar. E quanto custaria um processo assim? Ela me deu um número que me fez ficar tonta. Dezenas de milhares de reais apenas para começar, com a possibilidade de chegar a centenas de milhares, dependendo de quanto tempo durasse e quantos recursos fossem necessários. Dinheiro que eu simplesmente não tinha. Doutora Paula deve ter visto o desespero em meu rosto, porque acrescentou gentilmente. Há advogados que trabalham com honorários de êxito, recebendo apenas se ganharmos o caso.
Posso tentar encontrar alguém disposto a aceitar essas condições. Mas não será fácil. A maioria prefere pagamento garantido. Agradeci a ela profusamente e prometi pensar sobre tudo. Mas por dentro, sentia que estava de volta à estaca zero. Mesmo que encontrasse um advogado disposto a trabalhar por honorários de êxito, o processo seria longo e desgastante. Eu teria que enfrentar Melissa em tribunal. Teria que reviver a morte de Roberto repetidamente. E no final, sem garantia alguma de vitória. Talvez fosse melhor aceitar meu destino. Viver quieta meus anos restantes neste asilo, sem fazer ondas. Foi naquela noite, enquanto tentava dormir, mas apenas dava voltas na cama, que ouvi vozes no corredor. Uma das vozes era familiar. Muito familiar. Era Melissa. Mas o que ela estaria fazendo aqui às 9 da noite? Levantei-me silenciosamente e abri uma fresta da porta. Ela estava conversando com a diretora do asilo, senhora Beatriz, uma mulher de meia-idade de expressão severa que raramente sorria. Só consegui captar fragmentos da conversa, mas o que ouvi me deixou gelada. Melissa estava perguntando sobre como proceder para internar alguém contra a vontade da pessoa, usando algum tipo de tutela ou curatela. A diretora explicava que era possível, mas exigia prova de incapacidade mental, avaliações psiquiátricas. Melissa disse algo sobre estar preparando o terreno, caso sua mãe começasse a fazer problemas ou espalhar mentiras sobre a família. Voltei para a cama trêmula. Ela sabia. Ou pelo menos suspeitava que eu estava investigando. E estava tomando medidas preventivas para me silenciar completamente, me declarando incapaz. Se ela conseguisse isso, eu perderia qualquer possibilidade de lutar pelos meus direitos. Seria oficialmente uma pessoa sem capacidade legal. E Melissa teria controle total sobre minha vida. O medo que senti naquela noite foi diferente de tudo que havia sentido antes. Não era apenas medo de perder bens materiais ou de viver num asilo. Era medo de perder minha própria agência, minha autonomia, de me tornar uma prisioneira não apenas de circunstâncias, mas legalmente institucionalizada como incompetente. E o mais aterrorizante, percebi que minha filha era capaz disso. Era capaz de me internar à força, de me drogar, talvez, de me transformar em uma casca vazia apenas para proteger o império que havia roubado. Nos dias seguintes, fui cuidadosa. Muito cuidadosa. Nas visitas mensais de Melissa fui efusiva, agradecida, submissa. Elogiei as instalações do asilo, disse como estava contente ali, como os funcionários eram maravilhosos. Vi o alívio em seus olhos. Ela havia se preocupado à toa. A mãe estava domesticada, resignada, não representava ameaça. Cada palavra doce que tive que dizer quase me sufocou. Mas engoli o orgulho. Precisava que ela baixasse a guarda. Enquanto isso, continuei investigando discretamente. Marina me ligava regularmente com atualizações. Ela havia entrado em contato com outros funcionários antigos da fábrica, pessoas que Roberto confiava, e que Melissa havia demitido ou marginalizado após assumir o controle. Juntos, estavam construindo um quadro do que realmente aconteceu nos últimos meses de vida de Roberto. Testemunhos de como Melissa manipulava o pai, de como ela o isolava quando ele estava lúcido e se aproveitava quando ele estava confuso. Um desses ex-funcionários, o contador-chefe da empresa por 15 anos, revelou algo explosivo. Melissa havia começado a transferir dinheiro da empresa para contas pessoais, mesmo antes de Roberto falecer. Pequenas quantias inicialmente, que foram aumentando. Ela justificava dizendo que eram adiantamentos da herança, que Roberto havia autorizado. Mas o contador nunca viu autorizações por escrito. E quando tentou questionar, Melissa o ameaçou de demissão. Ele guardou cópias de alguns registros bancários antes de ser efetivamente demitido, 2 semanas após a morte de Roberto.
Doutora Paula revisou esses novos documentos com interesse renovado. Isso muda tudo, ela disse animada. Se conseguirmos provar que sua filha estava se apropriando de recursos enquanto seu pai ainda estava vivo, e possivelmente usando influência indevida para conseguir acesso a esses recursos, temos um caso muito mais forte. Não é mais apenas sobre questionar um testamento. É sobre fraude, abuso de confiança. Ela conseguiu encontrar um advogado sênior, Dr. Marcos, especializado em direito de família e sucessões, disposto a aceitar o caso por honorários de êxito. Ele tinha uma reputação formidável, décadas de experiência e um interesse particular em casos de abuso financeiro de idosos. Quando nos encontramos, ele me examinou com olhos perspicazes e disse: Dona Julieta, vou ser franco. Este será um caso difícil e desagradável. Sua filha terá os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. Ela vai tentar destruir sua credibilidade, possivelmente alegando que a senhora está senil ou mentalmente incapaz. Está preparada para isso? Olhei para ele diretamente. Doutor Marcos, minha filha já me tirou minha casa, minha segurança financeira e praticamente minha dignidade. Ela está planejando me declarar incapaz para garantir que eu nunca possa questionar o que fez. Não tenho nada mais a perder. Estou mais do que preparada. Ele sorriu aprovadoramente. Então vamos à guerra. O processo foi protocolado numa terça-feira. Ação de anulação de testamento por incapacidade do testador e influência indevida, com pedidos adicionais de investigação de apropriação indébita e fraude. Dr. Marcos não foi com meias medidas. O processo detalhava cada irregularidade, cada transferência bancária suspeita, cada testemunho de funcionário sobre o estado mental de Roberto e a manipulação de Melissa. A reação de Melissa foi imediata e furiosa. Ela apareceu no asilo 2 dias depois, entrando no meu quarto como um furacão. Seu rosto estava vermelho de raiva. As mãos tremiam segurando cópias do processo. Como você ousa? Ela gritou. Como ousa me acusar dessas coisas? Depois de tudo que fiz por você, eu te coloquei num asilo decente, pago suas despesas, e você me retribui com isso? Mantive a calma, algo que parecia deixá-la ainda mais irritada. Melissa, você não fez nada por mim, além do mínimo que a lei exigia. E mesmo isso foi com o dinheiro do seu pai, não com o seu. Você roubou minha herança, me expulsou de minha casa e agora está tentando me declarar incompetente para cobrir seus crimes. Não vou mais aceitar isso em silêncio. Ela me olhou com um ódio tão puro que me assustou. Você vai se arrepender disso. Vou provar que está senil, que está sendo manipulada por pessoas que querem tirar vantagem de você. Quando eu terminar, você vai passar o resto da vida numa instituição psiquiátrica, não num asilo confortável como este. Era exatamente a ameaça que eu esperava, e estava preparada. Pode tentar, Melissa, mas saiba que tenho advogados excelentes, testemunhas dispostas a falar a verdade, e documentos que provam cada uma das minhas alegações. E quanto mais você me ameaçar, mais forte fica nosso caso de que você é uma manipuladora que não hesita em intimidar até a própria mãe. Ela saiu batendo a porta com tanta força que o quadro na parede tremeu. Sentei na cama, meu corpo todo tremendo de adrenalina e medo. Havia realmente declarado guerra à minha própria filha. Não havia mais volta. Era tudo ou nada agora. Os meses seguintes foram um borrão de audiências, deposições, reuniões com advogados. O processo de Melissa para me declarar incapaz corria em paralelo, o que significava que eu tinha que me defender em 2 frentes. Fui submetida a avaliações psicológicas exaustivas. Psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, todos me entrevistando, testando minha memória, minha capacidade de raciocínio, minha estabilidade emocional. Foi humilhante e desgastante,
Mas os resultados foram claros. Eu estava perfeitamente capaz, mental e emocionalmente. Não havia base alguma para me declarar incapaz. O pedido de Melissa foi negado, e o juiz a repreendeu por tentativa de abuso do sistema judicial. Mas ela não desistiu. Apelou, tentou novos ângulos, contratou mais especialistas. Cada negativa apenas parecia aumentar sua determinação em me destruir. Enquanto isso, nosso caso principal avançava. Marina testemunhou em detalhes sobre as manipulações que presenciou. O ex-contador apresentou os registros bancários mostrando as transferências irregulares. Outros funcionários falaram sobre como Melissa isolava Roberto, sobre as conversas privadas suspeitas, sobre documentos assinados em momentos de evidente confusão mental. O médico oncologista de Roberto foi chamado a depor. Ele confirmou que sim, Roberto estava frequentemente confuso nos últimos meses, especialmente após iniciar um novo protocolo de medicação mais agressivo. Ele havia documentado episódios de desorientação, alucinações leves, perda de memória de curto prazo. Quando mostrado a data em que o testamento final foi assinado, o médico consultou seus registros e confirmou que estava dentro de um período de medicação particularmente pesada e que ele não recomendaria que Roberto tomasse decisões legais importantes naquele estado. Mas Melissa tinha seus próprios especialistas. Médicos que diziam que momentos de lucidez eram possíveis mesmo com a medicação. Advogados que argumentavam que a mudança de testamento era legítima, que Roberto havia simplesmente decidido confiar mais na filha para administrar seu legado. Testemunhas que diziam que eu era uma esposa distante, que não me envolvia nos negócios, que era natural Roberto escolher Melissa. O processo se arrastou por 1 ano, depois 1 ano e meio. Cada audiência era uma tortura. Sentar na mesma sala que Melissa, ouvi-la mentir descaradamente, ver como ela havia convencido outras pessoas de sua versão da história. Ela era convincente, tenho que admitir. Bonita, articulada, chorando nas horas certas, mostrando uma vulnerabilidade calculada que fazia pessoas simpatizarem com ela. Houve momentos em que pensei em desistir. A pressão era imensa, e eu não estava mais jovem. O estresse cobrava seu preço em minha saúde. Desenvolvi problemas para dormir, ansiedade constante, crises de pânico ocasionais. Os outros residentes do asilo foram meu suporte. Dona Teresa, que havia vencido seu próprio caso e recuperado sua casa, mas escolhido permanecer no asilo, porque havia feito amigos ali, me encorajava diariamente. Você é mais forte do que pensa, Julieta. Não deixe que ela vença. O ponto de virada veio de um lugar inesperado. Uma ex-amiga de Melissa da faculdade entrou em contato com o Dr. Marcos. Ela havia visto notícias sobre o processo e decidiu vir à frente. Seu testemunho foi devastador para a defesa de Melissa. Ela contou que Melissa havia falado abertamente, anos atrás, sobre como planejava garantir que herdasse tudo do pai. Que via a mãe como fraca e incompetente. Que seria fácil tirá-la da jogada quando o momento chegasse. A ex-amiga tinha até mensagens de texto antigas onde Melissa discutia suas estratégias. Quando esse testemunho foi apresentado, vi algo mudar na sala do tribunal. O juiz, que até então havia sido cuidadosamente neutro, franziu a testa profundamente. Os advogados de Melissa entraram em pânico, tentando desqualificar a testemunha, alegando que as mensagens eram antigas e fora de contexto. Mas o estrago estava feito. Ficou claro que não era um caso de decisão espontânea de Roberto, mas sim de manipulação planejada há anos. Dr. Marcos capitalizou magistralmente sobre isso. Ele construiu uma narrativa convincente. Melissa havia cultivado a confiança do pai ao longo dos anos, esperando pacientemente sua oportunidade. Quando a Roberto ficou doente, ela viu a chance que estava aguardando. Aproximou-se ainda mais, isolou-o de influências que pudessem questioná-la, especialmente da esposa. Aproveitou-se dos momentos de vulnerabilidade e confusão
causados pela doença e medicação, para fazer com que ele assinasse documentos que beneficiavam apenas ela. A sentença veio 2 anos após o início do processo. Eu estava no tribunal, meu coração batendo tão forte que achei que todos pudessem ouvir. O juiz leu sua decisão por quase 1 hora, detalhando cada ponto do caso. E então, as palavras que mudaram tudo. Este tribunal decide pela anulação do testamento datado de 1 mês antes do falecimento do Sr. Roberto Silva, por incapacidade do testador no momento da assinatura e clara evidência de influência indevida exercida pela ré. Determino que prevaleça o testamento anterior, datado de 6 meses antes do falecimento, e que seja aberto inquérito sobre possível apropriação indébita de recursos. Não consegui processar imediatamente. Fiquei sentada, atordoada, enquanto o Dr. Marcos me abraçava e sussurrava: "Ganhamos, Dona Julieta. Ganhamos." Olhei através da sala e vi Melissa, pálida como papel, sendo consolada por seus advogados. Pela primeira vez ela parecia pequena, derrotada. Não senti triunfo, apenas um enorme cansaço e uma tristeza profunda pelo que havia acontecido com nossa família. As semanas seguintes foram de reorganização. Segundo o testamento anterior, eu tinha direito à casa e metade dos investimentos, enquanto Melissa ficaria com a fábrica e a outra metade. Era uma divisão mais justa, embora ainda pesasse mais para o lado dela, mas era infinitamente melhor do que nada. Os advogados de Melissa tentaram negociar, querendo recorrer da decisão. Doutor, Marcos foi inflexível. Não haveria mais delongas. A decisão seria cumprida. Mas então, algo inesperado aconteceu. Melissa pediu para falar comigo, não através de advogados, mas pessoalmente. Dr. Marcos aconselhou contra, mas eu aceitei. Queria ouvir o que ela tinha a dizer. Encontramos numa sala privada no escritório dos advogados, com testemunhas presentes, mas a uma distância respeitosa. Ela entrou na sala diferente. Não havia mais a arrogância, a postura superior que havia mantido por tanto tempo. Estava magra, olheiras profundas sob os olhos. Sentou-se na minha frente e, por longo tempo, apenas ficou em silêncio. Finalmente falou, sua voz baixa e rouca. "Não esperava que você lutasse. Pensei que você aceitaria, que seguiria em frente quietamente como sempre fez." "Eu também pensei que faria isso", respondi honestamente. "Mas você foi longe demais, Melissa. Me expulsar de casa, me colocar num asilo, tentar me declarar incapaz para me silenciar. Fez com que eu percebesse que não tinha escolha, além de lutar." Ela balançou a cabeça, lágrimas começando a escorrer. Fiquei surpresa. Não havia chorar desde a morte do pai, e mesmo então havia suspeitado que eram lágrimas de performance. Mas estas pareciam reais, dolorosas. "Eu estraguei tudo", ela disse. "Deixei a ganância me consumir. Olho para trás agora e não reconheço a pessoa que me tornei. Havia uma parte de mim que queria acreditar, que queria ver arrependimento genuíno. Mas era difícil confiar depois de tudo." "Por que, Melissa? Por que fez isso? Seu pai te amava. Te deixaria bem cuidada de qualquer forma. Por que teve que me destruir no processo?" Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. "Porque eu queria provar que era melhor do que você. Toda a minha vida, papai falava sobre você com tanto amor, tanta admiração. Sua mãe sacrificou sua carreira por nós. Sua mãe sempre esteve lá. Sua mãe é o coração desta família." Eu tinha ciúmes. Queria ser a mais importante para ele. Quando ele ficou doente, pensei que era minha chance de finalmente ser vista, ser escolhida. E quanto mais eu conseguia, mais queria. Virou uma obsessão. Era doloroso ouvir, mas fazia sentido de uma forma torta. Eu havia me preocupado tanto em ser uma boa mãe que não percebi que estava criando competição em vez de colaboração.
Não reparei nos sinais de que Melissa sentia que precisava competir comigo pela atenção do pai. E agora? Perguntei. O que você quer agora? Ela respirou fundo. Quero tentar consertar as coisas. Sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que você nunca vai me perdoar completamente. E não espero isso. Mas pensei... Talvez possamos chegar a um acordo. Algo que seja justo para ambas. Que nos permita seguir em frente sem mais batalhas legais. Doutor, Marcos havia se aproximado, preocupado com onde a conversa estava indo. Mas fiz um gesto para ele esperar. Queria ouvir o que Melissa tinha a propor. Ela continuou. O testamento que o juiz validou te dá a casa. E 1.500.000. Me dá a fábrica e o resto. Mas a fábrica está valendo menos agora. Perdi contratos importantes durante esse processo todo. Minha reputação foi abalada. E você merece mais. Reconheço isso. Ela fez uma pausa. Então disse: proponho que dividamos tudo ao meio. Você fica com a casa e metade do que sobrou dos investimentos e contas, totalizando cerca de 2 milhões. Eu fico com a fábrica e a outra metade, também cerca de 2 milhões, quando somado o valor da empresa. E o carro, você pode ficar com ele se quiser. Não preciso daquela lembrança do papai me perseguindo. Olhei para ela surpresa. Era mais do que eu havia ganhado na sentença. Muito mais. Por que faria isso? Perguntei suspeitosamente. O que ganha com isso? Melissa sorriu tristemente. Ganho a chance de começar a reparar o estrago que causei. E evito que as investigações sobre apropriação indébita sigam adiante. Os promotores estão interessados, podem me processar criminalmente. Mas se chegarmos a um acordo civil, se você declarar que está satisfeita com a divisão, fica mais difícil para eles construírem um caso. Ah, ali estava. Não era generosidade pura, era estratégia. Mas era uma estratégia que me beneficiava também. Eu receberia mais do que a sentença havia determinado, e ela evitaria possivelmente uma prisão. Era uma solução pragmática, se não exatamente calorosa. Preciso pensar sobre isso, disse, e consultar meu advogado. Dr. Marcos foi cético inicialmente. Ela está tentando evitar consequências criminais, Dona Julieta. Você não tem obrigação de ajudá-la. Mas eu estava cansada. Cansada de lutar, de estar em tribunais, de viver nesta guerra com minha própria filha. Se ela está disposta a dar mais do que ganhamos, e tudo que pede em troca é que eu não coopere com uma investigação criminal, estou inclinada a aceitar. Quero minha casa de volta. Quero segurança financeira. Quero tentar ter alguma paz nos anos que me restam. Ele concordou relutantemente e redigiu um acordo detalhado. Melissa e eu assinamos 3 semanas depois, novamente em presença de advogados e testemunhas. A casa seria transferida de volta ao meu nome. 2 milhões seriam depositados em uma conta que apenas eu controlava. A fábrica e o restante permaneceriam com Melissa. Cada uma renunciava a qualquer reivindicação futura sobre os bens da outra. E eu faria uma declaração de que considerava o assunto resolvido satisfatoriamente e não tinha interesse em prosseguir com acusações criminais. Mudei-me de volta para Siracasa 1 mês depois. Foi estranho e emocional ao mesmo tempo. Entrar naquele espaço que havia sido meu lar por tantos anos, mas que agora parecia diferente. Melissa havia feito algumas mudanças durante o tempo em que esteve no controle. Novos móveis, novas cores nas paredes. Mas a essência ainda estava lá. O jardim onde Roberto costumava tomar café nas manhãs de domingo. A cozinha onde preparei milhares de refeições. O quarto onde nosso casamento havia acontecido por décadas. Os primeiros dias sozinha na casa foram difíceis. As memórias me cercavam por todos os lados. Roberto rindo na sala, Melissa criança correndo pelos corredores, jantares de família na mesa grande da cozinha. Tudo parecia um fantasma do passado,
recordações de uma família que não existia mais. Mas aos poucos, comecei a fazer da casa algo novo. Minha casa, não nossa casa. Redecorei alguns cômodos, mudei móveis de lugar, plantei novas flores no jardim. Melissa e eu mantivemos contato mínimo. Ela ligava uma vez por mês, conversas curtas e formais sobre assuntos práticos. Como estava a manutenção da casa, se eu precisava de algo, informações sobre a fábrica. Não havia calor nessas conversas, mas também não havia hostilidade. Era um relacionamento cordial, distante, funcional. Nada como o que sonhei que teria com minha filha, mas melhor do que a guerra que havia sido. Voltei a ter uma vida social. Reconectei com antigas amigas que havia perdido contato durante os anos difíceis. Juntei-me a um clube de leitura no bairro. Comecei a fazer aulas de pintura, algo que sempre quis tentar, mas nunca havia tido coragem. Fiz trabalho voluntário numa instituição que ajudava idosos em situação de vulnerabilidade, usando minha experiência no asilo para tentar fazer a diferença na vida de outros. Lentamente aprendi a viver para mim mesma. Não como esposa de Roberto, não como mãe de Melissa, mas como Julieta. Simplesmente Julieta. Uma mulher de 65 anos agora, com cabelos grisalhos que parei de tingir, com rugas que conquistei honestamente, com cicatrizes emocionais que me tornaram mais forte. Uma sobrevivente. Hoje, 3 anos depois da sentença, 2 anos depois do acordo com Melissa, posso dizer que encontrei uma forma de paz. Não é perfeita. Ainda tenho dias em que sinto falta de Roberto, com uma intensidade que me dobra. Ainda tenho momentos em que olho para fotos de Melissa criança e choro pela perda do relacionamento que poderíamos ter tido. Mas também tenho dias bons. Dias em que acordo grata por ter minha casa, minha independência, minha liberdade. A relação com Melissa melhorou marginalmente. No último Natal ela veio jantar. Foi formal, um pouco desconfortável, mas aconteceu. Conversamos sobre trivialidades, cuidadosamente evitando os assuntos dolorosos. Quando ela foi embora, me abraçou brevemente. Foi um abraço rápido, quase hesitante, mas era mais do que tínhamos tido em anos. Talvez um dia possamos ser melhores nisso. Ela disse. Talvez, respondi. E era verdade. Talvez um dia a distância entre nós diminua. Talvez um dia possamos sentar e realmente conversar sobre o que aconteceu, sobre as feridas que causamos uma na outra. Mas não hoje. Hoje estamos apenas tentando coexistir pacificamente. Aprendi lições duras nestes últimos anos. Aprendi que o amor familiar não é incondicional, que pode ser corrompido por ganância e ciúmes. Aprendi que precisamos garantir nossa própria segurança, especialmente como mulheres, e não depender cegamente que outros cuidarão de nós. Aprendi que nunca é tarde demais para lutar, que aos 63 anos, aparentemente derrotada e descartada num asilo, ainda tinha força para me levantar e batalhar pelo que era justo. Aprendi também sobre perdão. Não o perdão ingênuo que ignora as feridas, mas o tipo de perdão que reconhece o dano, mas escolhe não deixar que ele defina o resto da vida. Perdoei Roberto por sua ingenuidade e fraqueza no final. Perdoei Melissa até certo ponto, compreendendo que ela também é produto de como a criamos, de como a mimamos e falhamos em ensinar-lhe valores essenciais. E o mais importante, perdoei a mim mesma por não ter sido mais proativa, mais insistente, mais atenta aos sinais que estavam todos lá, mas que escolhi ignorar. Quando olho para frente agora, para os anos que ainda tenho pela frente se a saúde permitir, vejo possibilidades em vez de apenas fim. Possibilidade de viajar para lugares que sempre quis conhecer. Possibilidade de escrever, talvez um livro sobre minha experiência, para ajudar outras mulheres em situações similares. Possibilidade de talvez encontrar companheirismo novamente. Não para substituir Roberto, mas para ter alguém com quem compartilhar esta nova fase da vida.
possibilidade de reconstruir, mesmo que lentamente e dolorosamente, alguma versão de relacionamento com minha filha. Os amigos do asilo ainda me visitam ocasionalmente. Dona Teresa vem tomar chá toda quinta-feira. Seu Antônio me liga para contar piadas ruins que ele ouve na televisão. Jurema comparece aos jantares que organizo mensalmente. Formamos uma família escolhida, unidos não por sangue, mas por experiências compartilhadas de abandono e sobrevivência. Marina, que foi essencial em minha vitória, tornou-se uma amiga verdadeira. Ela conseguiu um emprego excelente em outra empresa, usando as cartas de recomendação que escrevi pessoalmente. Almoçamos juntas regularmente, às vezes falando sobre Roberto e os velhos tempos, mais frequentemente falando sobre o presente e o futuro. Ela representa para mim a prova de que lealdade e honestidade ainda existem, mesmo quando parecem raras. Doutora Paula e Dr. Marcos também permanecem na minha vida. Eles se tornaram mais do que advogados. Tornaram-se mentores e amigos. Vejo neles a prova de que há pessoas dispostas a lutar pelos outros, a defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Eles me ensinaram que ter 63 anos não significa ser descartável, que ainda tenho voz e direitos e valor. Há um espelho na minha sala. Um espelho antigo que Roberto e eu compramos juntos numa viagem há décadas. Às vezes me paro em frente a ele e olho para a mulher refletida ali. Vejo uma mulher que era diferente da que eu conhecia antes. Há linhas de preocupação, mas também há força. Há tristeza nos olhos, mas também há determinação. É uma mulher que foi quebrada e se reconstruiu. Não da mesma forma, mas em uma forma nova. Talvez até melhor em alguns aspectos. Hoje, sentada na varanda da minha casa, tomando o café da manhã e ouvindo os pássaros no jardim, posso dizer algo que não poderia dizer há 3 anos, quando estava confinada naquele quarto pequeno do asilo. Sou grata. Grata por ter sobrevivido. Grata por ter tido coragem de lutar. Grata pelos amigos que encontrei. Grata até mesmo pela dor. Porque ela me ensinou lições que nenhuma outra coisa poderia ter ensinado. A vida aos 66 anos é diferente do que imaginei que seria. Quando era jovem, pensava que nesta idade estaria acomodada numa rotina previsível, cercada por família amorosa, aproveitando os frutos de uma vida bem vivida. A realidade foi muito mais complicada, muito mais dolorosa, mas também, de certas formas, mais rica. Fui forçada a crescer de maneiras que nunca esperei, a descobrir forças que não sabia que tinha, a reinventar quem sou. O jardim se tornou meu refúgio favorito. Passo horas ali, plantando, podando, apenas observando as estações mudarem. Há algo profundamente reconfortante no ciclo da natureza. Flores que morrem no inverno e renascem na primavera. Árvores que perdem folhas, mas sempre brotam novamente. É uma lembrança constante de que finais não são permanentes, que há sempre possibilidade de recomeço. Plantei um canteiro de rosas onde Roberto costumava sentar. Não como memorial mórbido, mas como celebração da vida que compartilhamos. As rosas vermelhas, suas favoritas, florescem abundantemente na primavera. Às vezes sento ao lado delas e converso com ele, contando sobre meu dia, sobre as mudanças na casa, sobre Melissa. Sei que parece estranho falar com alguém que não está mais aqui, mas me traz conforto. E quem vai me julgar? Sou uma mulher independente em minha própria casa, posso fazer o que bem entender. A relação com Melissa continua sendo complexa. Não houve reconciliação dramática como acontece nos filmes. A vida real é mais nuançada, mais gradual. Mas há progresso. No último aniversário dela, fui convidada para jantar em sua casa. Conheci o namorado dela, um rapaz gentil que trabalha como engenheiro. Eles estão falando em casamento, embora nada esteja definido ainda. A ideia de que posso ter genros, talvez netos um dia, traz sentimentos misturados.
Alegria pela possibilidade, mas também apreensão sobre que tipo de avó eu seria para crianças, cuja mãe e eu temos um passado tão complicado. Melissa parece estar tentando genuinamente ser diferente. A fábrica está prosperando sob sua liderança. Li recentemente numa revista de negócios local. Ela implementou práticas mais éticas, melhorou as condições de trabalho dos funcionários, estabeleceu programas de responsabilidade social. É como se, tendo finalmente conseguido o que achava que queria, descobriu que havia maneiras melhores de usar esse poder. Não sei se é arrependimento genuíno ou apenas maturidade chegando tardiamente, mas vou dar-lhe o benefício da dúvida. Nas nossas conversas mais recentes, ela começou a fazer algo que nunca fazia antes: perguntar sobre mim. Não perguntas superficiais sobre saúde ou se preciso de algo, mas perguntas reais. Sobre o que estou lendo, sobre minhas aulas de pintura, sobre meus amigos. E mais importante, ela está começando a ouvir as respostas. É um começo pequeno, mas é um começo. Houve um momento, alguns meses atrás, que me deu esperança real. Estávamos jantando juntas, uma das nossas reuniões mensais que se tornaram rotina. Após o jantar, enquanto tomávamos chá, ela de repente disse: "Mãe, posso te fazer uma pergunta?" O tom era diferente, vulnerável. "Claro", respondi. Ela hesitou, mexendo nervosamente na xícara. "Quando eu era criança, antes de tudo ficar estragado entre nós, você era feliz? Sendo mãe, sendo esposa, abrindo mão da sua carreira?" A pergunta me pegou de surpresa. Pensei cuidadosamente antes de responder. Sim e não. Disse honestamente: amei ser mãe. Amei cada momento de te criar. Pelo menos até você começar a me afastar na adolescência. Amei ser esposa do seu pai. Mas houve momentos, especialmente mais tarde, em que me perguntei quem eu poderia ter sido se tivesse seguido um caminho diferente. Se tivesse mantido minha carreira, desenvolvido minha própria identidade independente. É complicado. Não me arrependo das escolhas que fiz, mas reconheço que havia custos. Melissa processou isso em silêncio. Então disse: eu não quero fazer as mesmas escolhas. Quero ter carreira e família, mas de forma equilibrada. E se tiver filhos, quero que eles nunca sintam que precisam competir por atenção ou amor. Quero que saibam que há espaço para todos serem importantes. Lágrimas encheram meus olhos. Era a primeira vez que ela reconhecia implicitamente a dinâmica disfuncional que havia moldado nossa família. Acho que você vai conseguir, disse sinceramente. Você é mais consciente dessas coisas do que eu era. Temos um longo caminho pela frente, Melissa e eu. Talvez nunca tenhamos o relacionamento que eu sonhei quando ela era bebê. Mas talvez possamos construir algo diferente. Algo que funcione para quem somos agora, não para quem desejávamos ser. É um trabalho em progresso, e estou comprometida em continuar tentando, enquanto ela também estiver. Minha vida social floresceu de maneiras inesperadas. O clube de leitura se tornou um grupo de amigas próximas. Somos 6 mulheres, todas na faixa dos 60 e 70 anos, todas com histórias complicadas de família e perdas. Nos encontramos semanalmente, nominalmente para discutir livros, mas frequentemente acabamos simplesmente conversando sobre nossas vidas. A Conceição, viúva há 10 anos que está redescobrindo alegria em viagem solo. Laura, divorciada 3 vezes, que jura que finalmente encontrou paz em estar sozinha. Beatriz, que nunca casou e não tem filhos, mas tem a rede social mais rica que já vi. Sandra, cuja filha mora na Europa e com quem se comunica apenas por videochamadas mensais. E Vera, cuja história é dolorosamente similar à minha, também expulsa de casa por um filho ganancioso. Elas me ensinaram que há muitas formas de construir uma vida significativa após perdas devastadoras.
Não há um caminho certo. Não há uma receita mágica. Cada uma de nós está improvisando, encontrando nosso próprio caminho através da escuridão. E há força nisso, na diversidade de nossas experiências e soluções. As aulas de pintura revelaram um talento que eu não sabia que tinha. Meu professor, um artista aposentado chamado Renato, diz que tenho um olho excelente para cores e composição. Comecei com paisagens simples, mas ultimamente tenho experimentado com abstratos. Há algo libertador em jogar tinta numa tela, sem um plano preconcebido, deixando a emoção guiar o pincel. Meu quarto de hóspedes se transformou em estúdio improvisado, paredes cobertas com minhas criações. Não são obras-primas, mas são minhas, expressões da minha jornada interior. O trabalho voluntário com idosos vulneráveis me dá propósito e perspectiva. Quando visito asilos, conversando com residentes que não recebem visitas, lembrando do meu próprio tempo lá, sinto que estou transformando minha dor em algo positivo. Posso oferecer companhia, compreensão, esperança baseada em experiência vivida. Muitos dos residentes que visito estão em situações piores que a minha foi. Alguns foram completamente esquecidos por suas famílias. Outros não têm família alguma. Minha presença, por mais modesta que seja, faz diferença em suas vidas. E isso faz diferença na minha. Há também um grupo de apoio que frequento mensalmente, especificamente para pessoas que enfrentaram abuso financeiro ou negligência por parte de familiares. Foi doutora Paula quem me sugeriu, dizendo que poderia ser terapêutico compartilhar e ouvir histórias similares. Ela estava certa. O grupo é pequeno, talvez 8 a 10 pessoas em cada sessão. Mas há uma honestidade brutal ali, que é ao mesmo tempo dolorosa e curativa. Todos entendem a vergonha particular de ser traído por aqueles que deveriam te amar. Todos carregam a culpa irracional de sentir que, de alguma forma, mereceram ou causaram seu próprio abandono. E juntos, lentamente, estamos aprendendo a liberar essas culpas falsas. Uma das coisas mais surpreendentes desta nova fase da vida foi descobrir que ainda há espaço para romance, ou pelo menos, para companheirismo masculino. Conheci Fernando numa exposição de arte que Conceição me arrastou para ver. Ele é viúvo. Perdeu a esposa há 5 anos para um aneurisma cerebral. Tem 70 anos. É professor universitário aposentado de história. E tem um senso de humor seco que me faz rir de formas que não ria há anos. Começamos encontrando casualmente em eventos culturais, depois os encontros se tornaram intencionais. Jantares, cinemas, caminhadas no parque. Não é romance no sentido tradicional. Somos velhos demais e sábios demais para jogos ou ilusões de paixão avassaladora. É mais uma parceria confortável. 2 sobreviventes encontrando calor e companhia um no outro. Ele conhece minha história, eu conheço a dele. Não há expectativas irrealistas ou pressões. Apenas apreciação genuína pela companhia um do outro. Melissa conheceu Fernando recentemente e aprovou, o que foi curiosamente importante para mim. Ele parece te fazer bem, mãe, ela disse. Vindo dela, isso significava muito. Financeiramente, estou mais do que confortável. Os 2 milhões que recebi no acordo, investidos com prudência com a ajuda de um consultor financeiro competente, me garantem segurança pelo resto da vida. Posso viajar quando quero, comprar o que preciso, contribuir generosamente para causas que me importam. A ironia não me escapa. Levei 60 e poucos anos para ter controle real sobre dinheiro. E agora que tenho, percebo que nunca foi realmente sobre o dinheiro. Era sobre autonomia, respeito, reconhecimento de meu valor como pessoa. Doei uma quantia significativa para o residencial Vale dos Lírios, onde passei aqueles meses difíceis, especificamente destinada para melhorias na biblioteca e área de recreação, e para um fundo que ajuda residentes que não têm famílias para pagar por pequenos luxos.
A diretora, senhora Beatriz, ficou extremamente grata. Ela se desculpou pessoalmente por não ter percebido o que Melissa estava tramando, com conversas sobre me declarar incapaz. Eu a perdoei. Ela estava apenas fazendo seu trabalho, e não havia como saber das dinâmicas complexas da minha situação familiar. Também estabeleci um fundo através do escritório de Doutora Paula, destinado a ajudar pessoas idosas que precisam de representação legal em casos de abuso financeiro familiar, mas não têm recursos para contratar advogados. É minha forma de retribuir, de garantir que outros na minha situação tenham as ferramentas que eu tive a sorte de encontrar. A demanda tem sido impressionante e deprimente, provando que meu caso está longe de ser único. Idosos sendo explorados por filhos, netos, até cuidadores contratados é alarmantemente comum. Escrevi um relato detalhado da minha experiência, não como livro publicável, mas como documento para o fundo legal que estabeleci. Um guia prático sobre sinais de alerta de abuso financeiro, passos a tomar se você suspeitar de manipulação, recursos disponíveis, estratégias legais que funcionaram no meu caso. Doutora Paula o tem usado com clientes, dizendo que é incrivelmente útil ter perspectiva de alguém que passou pelo processo. Talvez um dia eu o transforme em um livro adequado. Mas, por enquanto, está cumprindo seu propósito educacional. Houve um desenvolvimento inesperado alguns meses atrás. Recebi uma carta, um envelope grosso, entregue por correio registrado. Dentro, uma carta de Roberto. Bem, não exatamente dele, mas dele. Marina havia guardado não apenas documentos oficiais, mas também alguns papéis pessoais do escritório dele. Entre eles, uma carta que Roberto havia escrito para mim, datada de 3 semanas antes de sua morte, mas que aparentemente nunca enviou ou me deu. Marina a encontrou recentemente ao organizar alguns arquivos velhos que havia mantido, e achou que eu deveria tê-la. Minhas mãos tremiam ao desdobrar as páginas amareladas. A caligrafia era trêmula, evidência da fraqueza causada pela doença, mas inequivocamente dele. As palavras me cortaram como facas e me curaram simultaneamente. Ele escreveu sobre seu amor por mim, sobre gratidão pelos 42 anos juntos. Escreveu sobre arrependimento, sobre como permitiu que Melissa o influenciasse em decisões que agora via como erros. Escreveu que estava confuso frequentemente, que havia momentos em que não conseguia pensar claramente, mas que no fundo só sabia que estava sendo injusto comigo. A carta continuava. Julieta, meu amor, se você está lendo isto, significa que eu já parti e provavelmente deixei você numa situação difícil. Me perdoe. A doença não é desculpa para a fraqueza de caráter, e eu fui fraco. Permiti que o medo da morte me cegasse para o que era realmente importante. Melissa me convenceu de que você ficaria bem, que ela cuidaria de você, que era melhor deixar tudo para ela administrar. Mas agora, num momento de clareza, vejo que cometi um erro terrível. Você merece mais. Merece segurança, respeito, reconhecimento por tudo que sacrificou por nossa família. Tentarei corrigir isso se tiver tempo e lucidez. Se não conseguir, espero que você lute. Conheço sua força, mesmo que você mesma às vezes duvide dela. Não aceite ser descartada. Você é mais importante do que qualquer quantia de dinheiro ou propriedade. Te amo eternamente. Chorei por horas após ler aquela carta. Eram lágrimas complexas, mistura de validação, tristeza, raiva e até algum alívio. Roberto havia reconhecido seu erro, mesmo que tarde demais para corrigi-lo pessoalmente. Ele não me havia abandonado deliberadamente por crueldade ou falta de amor. Havia sido fraco e manipulado, mas não havia parado de me amar. Isso não desculpava completamente a situação, não apagava a dor que causei, mas fornecia um fechamento que eu não sabia que precisava. Mostrei a carta para Melissa em nosso próximo encontro. Ela leu em silêncio,
lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminou, disse com voz rouca: Eu sabia. No fundo, eu sabia que estava aproveitando da fraqueza dele. Mas me convenci de que estava fazendo o certo, que era pelo bem de todos. Que mentira eu contei para mim mesma. Foi um momento de honestidade brutal que, paradoxalmente, nos aproximou. Ver minha filha finalmente assumir completamente a responsabilidade por suas ações, sem desculpas ou justificativas, permitiu que algo em mim relaxasse. Obrigada por me mostrar isso, ela disse, devolvendo cuidadosamente a carta. Sei que não precisava. Poderia ter guardado para você, usado como mais prova da minha manipulação. Mas você escolheu compartilhar. Isso significa muito. Percebi naquele momento que a carta não era apenas para mim. Era também, de certa forma, para Melissa. Roberto havia escrito reconhecendo sua manipulação, mas também implicitamente perdoando-a, compreendendo que ele próprio havia criado as condições para que acontecesse ao mimá-la excessivamente e nunca estabelecer limites claros. Desde então, algo mudou fundamentalmente entre nós. As visitas mensais se tornaram quinzenais, depois semanais. Começamos a falar não apenas sobre o presente, mas sobre o passado, sobre erros que ambas cometemos, sobre padrões disfuncionais que desenvolvemos como família. Não é terapia formal, mas tem qualidade terapêutica. Estamos lentamente e dolorosamente desmontando as paredes que construímos entre nós. Melissa me surpreendeu outro dia, pedindo para ver fotos antigas. Passamos uma tarde inteira folheando álbuns, revisitando sua infância. Ela ria de fotos suas com dentes faltando, fazendo caras engraçadas, fantasiada para festas de Halloween. Mas também chorava, vendo imagens de uma família feliz que ela ajudou a destruir. Eu era tão amada, ela disse maravilhada, como se estivesse vendo pela primeira vez. Vocês me deram tudo. Por que não foi suficiente? Por que eu precisei de mais? Não tinha respostas fáceis. Acho que todos carregamos inseguranças, disse tentando. Seu pai e eu talvez te amamos de formas que, inadvertidamente, alimentaram essas inseguranças. Te demos coisas materiais quando deveríamos ter dado mais limites e responsabilidades. Te protegemos de consequências quando deveríamos ter deixado você aprender com erros. E eu, especificamente, falhei em te ensinar sobre empatia e compaixão de maneiras que realmente ressoassem. Vi você tratando pessoas com desprezo e não fiz o suficiente para corrigir isso. Você tentou, Melissa protestou. Lembro de você me repreendendo quando eu era rude com a faxineira ou o jardineiro. Lembro de conversas sobre tratar todos com respeito. Eu escolhi ignorar. Isso é culpa minha, não sua. Era generoso da parte dela dizer isso, mas ambas sabíamos que a verdade era mais complicada. Pais e filhos criam uns aos outros de formas infinitamente complexas. Não há vilões simples ou vítimas puras. Há apenas pessoas imperfeitas tentando navegar relacionamentos impossíveis de acertar completamente. O processo de reconciliação não é linear. Há dias bons e dias ruins. Dias em que sinto que realmente estamos progredindo, construindo algo novo e saudável. E dias em que velhas mágoas ressurgem, quando digo algo que ela interpreta como crítica. Ou ela diz algo que toca numa ferida ainda não completamente curada. Mas estamos comprometidas, ambas, em continuar tentando. E isso, por si só, é um milagre considerando onde estávamos há 3 anos. Fernando se tornou parte estável da minha vida. Não moramos juntos. Mantemos nossas independências, mas passamos vários dias por semana na companhia um do outro. Ele é gentil de maneiras que Roberto nunca foi, mais comunicativo sobre sentimentos, mais disposto a discutir emoções. Mas também não tem a ambição e direcionamento que Roberto tinha. São homens diferentes,
E eu sou mulher diferente agora. Não estou procurando recriação do meu primeiro casamento. Estou apreciando algo novo, adequado para quem sou agora. Melissa e Fernando se dão bem, o que facilita as coisas. Ele vem aos jantares familiares ocasionalmente, trazendo vinho excelente e histórias fascinantes de suas décadas como professor. Melissa parece genuinamente feliz por mim ter encontrado companheirismo. Você merece ser feliz, mãe. Ela disse recentemente. Palavras simples, mas carregadas de significado considerando de quem vinham. Estou planejando uma viagem. Fernando e eu, junto com algumas amigas do clube de leitura, vamos para a Europa no próximo ano. Portugal, Espanha, talvez França. Lugares que sempre quis ver, mas nunca tive oportunidade. Roberto nunca foi interessado em viagens internacionais, sempre muito focado no trabalho. Agora, finalmente, vou realizar esse sonho. Aos 67 anos, estarei caminhando pelas ruas de Lisboa, provando pastéis de nata autênticos, visitando museus e catedrais antigas. A ideia me enche de excitação como não sentia há anos. Melissa ofereceu ajudar com o planejamento, usando seus contatos de negócios para conseguir recomendações de hotéis e restaurantes. É um gesto pequeno, mas simbólico. Ela está ativamente tentando contribuir positivamente para minha felicidade, não sabotá-la. Aceitei sua ajuda com gratidão. Cada interação positiva, cada gesto de boa vontade, é um tijolo na reconstrução da nossa relação. O jardim está florescendo agora na primavera. As rosas estão cobertas de botões prestes a abrir. As azaleias explodem em cor ao longo da cerca. Os lírios que dão nome ao asilo onde passei aqueles meses sombrios estão começando a emergir da terra. Há simetria nisso. Lírios crescendo no meu jardim pessoal, transformando um símbolo de abandono em símbolo de renovação. Às vezes, ainda acordo no meio da noite com ansiedade residual. Sonhos onde estou de volta no asilo, onde Melissa está assinando papéis para me declarar incapaz, onde estou presa sem saída. Mas então acordo completamente, olho ao redor do meu quarto na minha casa, e a realidade se reassenta. Estou segura, estou livre, estou no controle da minha própria vida. A ansiedade passa, substituída por gratidão profunda por tudo que conquistei. Tenho uma rotina agora que me traz alegria. Acordar cedo, preparar café enquanto o sol nasce, sentar na varanda para ler jornal. 2 vezes por semana, aulas de pintura ou exercícios no centro comunitário. Trabalho voluntário às terças. Clube de leitura às quintas. Jantar com Melissa ou Fernando nos fins de semana. Visitas a amigos. Pequenos prazeres como jardinagem, cozinhar receitas novas, assistir a documentários que me interessam. É uma vida quieta, sem grande drama. Mas é minha, e é suficiente. Ainda penso em Roberto diariamente. O luto não terminou, apenas evoluiu para algo menos agudo. Ele é parte de mim, da minha história, das minhas memórias boas e ruins. Aprendi que é possível amar alguém profundamente, mesmo reconhecendo suas falhas. Roberto me amou do melhor jeito que sabia, mesmo que esse jeito tenha sido imperfeito e tenha me deixado vulnerável no final. Ele foi homem bom, que cometeu erros graves sob pressão de doença terminal e manipulação de uma filha que ele amava cegamente.